Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Campus Panambi. Nós vamos ter viver uma experiência de conhecer este imenso colégio, né, que faz parte da Fundação Visconde de Porto Seguro. Eu sou a professora Silmara, sou diretora-geral, tanto na área pedagógica quanto na área educacional, e já explico por que esta questão. E vou apresentar para vocês todo o programa pedagógico, tá bom? Então, como que nós estaremos hoje? Nós temos esta apresentação, eu devo ficar com vocês 45 minutos. Depois, vocês terão aqui uma visita ao estande, está um tour, mas vocês poderão visitar os estandes. Esses estandes estão no nosso foyer, porque ali vocês podem conhecer alguns projetos mais específicos. Vocês podem também agendar uma vivência com os filhos de vocês ou uma sondagem do conhecimento para nós entendermos em que ponto eles estão, para podermos orientá-los, e também vocês poderão fazer um tour pelo colégio com as equipes de diretores e de orientadores. Muito bem. Muito se fala, né, hoje em dia, que a educação está mudando, que o mundo está mudando e que todos nós precisamos nos modernizar. E é verdade, não é? A Unesco, no final do século XX, já ela dizia que a educação do século XXI ela deveria ter 4 dimensões. 4 dimensões. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Então, se a gente fazer uma retrospectiva rápida, nós vamos pensar que uma escola, quando ela se inicia, antigamente, era só o aprender a conhecer. Então, a gente chama de escola tradicional aquela que foca apenas no conhecimento. O tempo foi passando, vieram os cursos técnicos, vieram também as necessidades de pesquisa, e, então, a gente começa a pensar que houve a escola do aprender a fazer. Junto com isso, a gente pode dar o exemplo dos cursos técnicos, né, em que as pessoas precisavam ter bastante prática também, não só a teoria, para poder estar no mercado de trabalho. Depois nós tivemos, e muito, as influências da psicologia. E, com a influência da psicologia, veio a escola do aprender a ser. Olhar cada ser humano pela sua individualidade, pelo seu talento, pelas suas particularidades, pela sua dificuldade ou pela sua possibilidade. Família mais na escola, juntos ajudando a pensar sobre a educação dos filhos. Nessa época, eu, particularmente, era novata na educação, e, não sei se por influência ou não, todos me chamavam de tia Sil, né? Os alunos, meus pequenos. Então, era a tia Silmara. E aí eu lembro que saiu um grande livro que falava assim, professora sim, tia não. Porque nós não somos a família, nós somos a autoridade competente nas nossas áreas para cuidar dos filhos. Mas foi uma época que quase que se mistura entre professora e tia, porque, com a influência da psicologia, uma humanização do conhecimento, nós nos aproximamos um pouquinho mais das crianças, dos jovens, né? A escola se aproxima mais, a escola se humaniza mais. E depois veio a escola do aprender a conviver, que é a escola da colaboração, que é a escola da construção do conhecimento. E o que a Unesco diz sobre tudo isso? Que a escola, hoje, precisa cuidar de todas essas dimensões. Ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter técnica, ela precisa olhar para o ser humano e ela precisa pensar na convivência. Uma escola que deixa uma destas dimensões para o lado, nós corremos o risco de andar como cegos. Aliás, tem uma frase muito bonita de um educador espanhol, que ele chama Saturnino de la Torre, e ele fala assim, o homem sem conhecimento está à margem da sociedade, mas com conhecimento e sem sentido do bem, ele anda como cego. Né? Então, não adianta nós tentarmos entrar para a sociedade sem um sentido mais positivo.
E o sentido, a maior missão do Colégio Visconde de Porto Seguro é olhar os talentos dos filhos de vocês. Aliás, não é um talento, são muitos talentos, né? A ciência descobre hoje a multiplicidade dos seres humanos. Então, nós somos muito luxuosos. Foi o tempo que você tinha talento só para um lado ou só para o outro. Ao contrário, hoje é muito comum você ver, por exemplo, um advogado pensando e médico, e ele está estudando para cuidar do genoma, para defender as causas do genoma. E ele é advogado e ele é médico, né? Da área de humanas e da área de biológicas. Então, o mundo vai mostrando, com todas essas conexões que nós estamos vivendo a partir das questões tecnológicas, que nós também, por dentro, somos conectados. E se lá atrás nós éramos reflexivos, como os filósofos, depois passamos a ser racionais, como só a ciência, hoje nós estamos juntando tudo isso, né? Nós temos que juntar tanto a parte racional como a parte emocional, porque se nós não buscarmos esse equilíbrio, nós podemos nos perder ou andarmos como cegos. E é sobre isso que o projeto está ancorado. Eu quero agradecer a presença. Nós temos aqui alguns diretores que, ao longo da minha apresentação, eu vou apresentar para vocês. Alguns são institucionais, ou seja, me ajudam em todo o trabalho que nós fazemos com os 3 campos, e outros são daqui do Panambi, que é mais próximos, né, e interessa a vocês. Então, vamos lá? O Porto faz parte de uma rede de 140 escolas alemãs no exterior, que são consideradas como escolas de excelência, ou seja, o Porto passou por uma avaliação. O Porto tem 16, ele está ligado a 16 ministérios, né, da educação da Alemanha, porque lá são várias secretarias, são os 16 estados, e nós somos a maior escola alemã do exterior, com os nossos 9.000 alunos. Ok? Então, não é incomum nós recebermos muitas visitas aqui para que possam conhecer a grandiosidade do Porto Seguro. Desde sempre, foi uma escola que buscou integrar, são 140 escolas no exterior, mas também nós estamos fazendo 140 anos neste ano, né? E esse trabalho de integração entre as culturas alemãs e brasileira, nós temos há muito tempo. E é muito importante para a gente ter essa integração, ter esse trabalho que nós desenvolvemos, porque aprendemos. No Porto, em geral, nós somos em 600 professores da Alemanha, quase 100 professores da Alemanha, professores do Brasil, que juntos aprendem, trocam experiências, vivem a diversidade, não é? Então, e, obviamente, hoje em dia, não só com os alemães, porque o mundo está globalizado e nós recebemos alunos de diversos países também aqui. São 3 campos, mas um só colégio. Nós buscamos a rede, então somos aqui o campus Panambi, que vocês estão conhecendo, mas temos o campus em Valinhos e também temos o campus no Morumbi. A escola ela é muito certificada. Obviamente que, com 140 anos de existência, sobrevivendo a um mundo de muitos impactos, né, pelos quais todas as instituições passam, nós conseguimos sobreviver porque a escola tem algumas premissas. Primeiro, como diria o grande alemão Goethe, ela tem raízes, mas ela também tem asas. Então, se o Porto está ancorado em muitas raízes dos nossos antepassados, ele também desenvolve pessoas para criar um mundo melhor, para poder estudar fora, para poder se desenvolver, para poder ser um grande médico, um grande escritor, um grande poeta, não importa qual é o caminho que os filhos de vocês vão fazer. O que importa é que eles vão ser vistos aqui e vão poder desenvolver todas as suas potencialidades. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos as nossas certificações. O Porto é uma escola de excelência pelo governo alemão. Ele é uma escola considerada parceira da Unesco por conta dos nossos projetos sociais e ambientais, ou seja, a Unesco espera que todas as escolas do mundo trabalhem por uma cultura de paz, mas não é uma paz ativa, é uma paz passiva, é uma paz que pensa na sustentabilidade, na diversidade, na inclusão, no trabalho, no desenvolvimento, e é isso que nós somos aqui pela Unesco. Nós também somos parceiros e aplicadores de 3
certificações. A certificação por Cambridge, então, os filhos de vocês vão ter o inglês e vão poder passar aqui mesmo pelos testes de certificação em inglês. O DELE, então, nós temos aqui em espanhol todo esse projeto em que os alunos fazem o espanhol e passam pela certificação, e o DSD1 e o DSD2, que é a certificação alemã, obviamente. Nós também estamos com a Casa do Pequeno Cientista. Há alguns anos atrás, uma ONG alemã começou a pensar que era importante desenvolver mais a ciência nas escolas da Alemanha. Essa ONG, chamada Casa do Pequeno Cientista, estudou muito e a fundo o trabalho com crianças desde a mais tenra idade, de 3 a 6 aninhos. E esse trabalho que eles fizeram começou a crescer pela Alemanha, estando hoje na maioria das escolas alemãs, apoiada pelo governo da Angela Merkel, com o trabalho de investigação, de experiência, dos primeiros conceitos. Porque a pesquisa, ela começa, normalmente, no mundo, ela começa a acontecer mais para frente, quando os alunos estão mais velhos. Mas, quando você começa a desenvolver a ciência desde a mais tenra idade, obviamente que eles vão ser mais curiosos, mais investigativos. E nós, conhecendo esse trabalho, trouxemos esse projeto. Formamos 138 professores de crianças pequenas, eles são formados, certificados pela Alemanha, e também desenvolvemos esse projeto aqui. E neste ano ficamos muito felizes, porque finalmente nos tornamos, depois de 3 anos, nos tornamos a Casa do Pequeno Cientista. Estamos prontos para formar outros professores de outras escolas, de rede pública, porque esta é uma instituição certificada. E, obviamente, que os filhos, as crianças... Quem tem crianças aqui de 3 a 6 anos? Alguém? Aqui? Opa! Uma turma boa! Então, obviamente que os filhos de vocês, a cada ano que eles participam do projeto, eles também são certificados. É a primeira certificação deles da Alemanha, eles já são finos e chiques, então eles recebem a certificação aqui conosco. E a Apple Distinguished School, que é uma certificação na área da tecnologia. Não é uma propaganda, porque às vezes a gente fala, mas a Apple está querendo vender computador, mas não é, não. São 4 escolas que nós temos no estado de São Paulo, dentre as 4, o Porto Seguro, 16 professores considerados de excelência, dentre os 16, 4 são do Porto Seguro. Então, nós temos no Brasil, né, do Brasil são 16 professores, 4 do Porto, e 4 do estado, e o Porto está no grupo de excelência. E nós vamos conhecer um pouquinho isso. Olha lá, o campus Panambi. Então, é um grande campus. Aqui nós estamos visitando o Portinho. Nós temos também o Infantil 5 e o primeiro ano do ensino fundamental. Este é um diferencial do colégio. Nós temos um espaço exclusivo para alunos de 5 e 6 anos, porque eles nem estão lá no 5º ano e nem estão na turma dos 2 aninhos. Então, a gente entende que é um processo de transição e que é importante que eles estejam num espaço completamente separado e exclusivo para eles. Nós temos também o espaço do 2º ao 5º ano. Vocês estão vendo que são prédios separados para que a gente possa cuidar de cada aluno de acordo com o seu nível. Toda a escola, no caso dos pequenos, nós temos as salas de música, as salas de alguns laboratórios, a própria sala de aula. Aqui, nós temos o ensino fundamental 2, também com laboratórios. O ensino médio, laboratórios, uma grande biblioteca central, biblioteca essa que também já está sendo toda informatizada. Tive a oportunidade de ir para a biblioteca, verificar a biblioteca de Nova York, que ela é gigantesca, e qual não foi minha surpresa quando eles disseram que eles vão transformar a biblioteca em museu, porque os livros, nós vamos pegar as peças como peças raras no futuro, vai ser tudo museu, né, do museu, porque a gente vai usar só, e os alunos lá, as pessoas que visitam, já estão, obviamente, a mesma coisa já acontecendo com bibliotecas do mundo todo. O bosque, então, nós temos uma imensa área verde, são 350 mil metros quadrados que compõem os campos do Porto.
O edifício cultural é esse que nós estamos aqui, onde acontecem as apresentações dos alunos, mesmo alunos do Portinho, formaturas, enfim. E o foyer, que é o espaço de exposições, de encontro, de recepção, buffet. E aqui o setor esportivo, sempre contando com piscinas, quadras, sala de judô, sala de balé. Sendo uma fundação, ela tem um grupo que a dirige, sempre formado por ex-alunos, por pais de ex-alunos, por pais de alunos, não é? Então, nós podemos conhecer o Dr. Bitelli, que é o nosso diretor-presidente, o senhor Christian, cujo pai estudou no Porto Seguro, né? Hoje ele é avô de crianças aqui. A Sofia Esteves, que tem o filho aqui conosco. Para quem não a conhece, ela é comentarista da Conta Corrente, uma das comentaristas na Globo News. O senhor Ronaldo Figlivolo, que é de Valinhos, sempre na maneira de compor as equipes, nós sempre temos representantes das unidades todas, não é? O Robert, também pai de ex-alunos, hoje ele é CEO do importante banco em Nova York. A Priscila, aqui também, mãe de 3 alunas, e o Eduardo Sandri, que é um pai de uma criança aqui do Panambi. Tá bom? Então, a gente pode conhecer todas as pessoas que fazem a parte de um trabalho voluntário, que são os nossos grandes orientadores e conselheiros, e, junto com eles, nós temos mais 64 conselheiros dos 3 campos para auditar todo o nosso trabalho, para acompanhar e para aconselhar. Claro que, sendo uma fundação, nós temos um grande projeto social que muito nos honra, são 1.600 crianças atendidas pela Paraisópolis e pela Vila Andrade. É um projeto maravilhoso que altera futuros. Nós temos hoje alunos estudando fora, alunos fazendo curso de engenharia na USP. Aquilo que nós estamos desenvolvendo está aberto para vocês, se uma hora vocês quiserem conhecer o nosso projeto social. Olha, eu quero conhecer, quero ver como que é, porque, obviamente, que estando aqui, a cada 5 alunos, a gente atende mais uma criança, e é claro que isso também tem um significado para todo mundo, e, nesse trabalho que a gente desenvolve com a escola da comunidade, a gente consegue provar, por A mais B, que o dinheiro, quando bem empregado, é possível mudar a vida de uma criança carente, né? Porque os filhos de vocês, seja por uma questão econômica, familiar, cultural, escolar, obviamente que vão chegar. Obviamente. A gente costuma dar um exemplo que a educação precisa, a analogia que eu faço é como se fosse um rio, né? Um rio de águas límpidas. Aqui é o filho. Sem margem, espraia. Muito controle, espana. Né? Então, a gente vai fazer uma boa margem, escola e família, em parceria, juntos. Quando tiver alguma coisa que não está contente, vem conversar, nunca falando mal da escola do lado de fora, porque senão fala assim, mas por que a mamãe ou o papai me colocam numa escola e eles falam mal na minha frente? Eles não, como é que me deixam num lugar que eles não confiam? Então, para a criança e para o filho, sempre falando bem. Não está contente, vem falar aqui. Vem conversar aqui com a escola, vem resolver os seus problemas. A criança, ela precisa ter essa margem de segurança. E é uma margem boa para que eles possam fluir com largueza, com possibilidade. A gente espera que o sistema também, né, todo o sistema, possa proteger, mas, se não proteger, a gente vai fazendo o caminho. Então, quer queira, quer não, os filhos de vocês vão ser líderes nas suas áreas por uma questão de encaminhamento. E a gente espera que, quando eles chegarem lá na frente, eles tenham muita prosperidade, eles sejam muito competentes, mas eles saibam decidir pelo bem da humanidade, pelo bem do planeta, tomem decisões mais inteligentes, digam não para a corrupção. Né? Essa é a grande briga da educação. E aqui nós temos a diretoria, eu sou a Silmara, o Caio é o diretor-geral executivo, a Celina é a diretora das relações institucionais com a Fundação. E aqui nós temos toda a diretoria alemã. O Mauritius, que vai falar um pouquinho do Werner e do Ingo. Mauritius, por favor, ele é diretor das relações teuto-brasileiras. Então, todo o trabalho com as embaixadas, os consulados, e também sempre junto com a gente no nosso trabalho, e ele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Muito obrigado, Silmara. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso campus Panambi. Eu sou o diretor de Relações Teuto-Brasileiras do colégio. Nós temos há 140 anos uma parceria muito boa com a Alemanha. Na verdade, é uma parceria público-privada, onde nós somos o ente privado, eles são o ente público, e onde recebemos também professores alemães, como a professora Silmara já
anunciou que ficam em nossos campos. Aqui temos o professor Bruno Kozinski, representante do governo alemão, como professor, aqui para o campus Panambi. E temos, além disso, um diretor alemão responsável pelos nossos campos de São Paulo, que é o senhor Werner Fabisch, que recém chegou da Escola Alemã de Caracas, na Venezuela, permanecerá conosco até 2020. E temos o professor Ingo Mahajer Kangalu, que é o nosso diretor alemão para o campus Valinhos. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Obrigada, Maurício. Muito bem. Para o trabalho conosco e para que a gente possa trabalhar em rede, é óbvio que, além da diretoria local, nós precisamos ter diretores que circulam pelas unidades, garantindo a qualidade do trabalho, a excelência, a chegada de algumas diretrizes e também trazendo, né, as falas dos seus grupos. Então, nós temos um diretor para a educação infantil, que é a Lília, se ela puder. Então, a Lília é a diretora institucional. Então, vamos dar um exemplo fácil para vocês entenderem. Ela faz a supervisão nos 3 campos. A sede onde ela fica está no Morumbi, onde também ela dirige esta unidade junto com uma assessora, porque, quando ela sai, tem que ter alguém lá, né, que é uma coordenadora pedagógica. Então, a Lília. Nós temos a Luciana Gomes, que também faz e circula pelas 3 unidades. Está aqui a Luciana, que também responde lá pelo Morumbi. Carlos Nascimento, diretor do Fundamental 2. O Carlos fica nas 3 unidades, porque adolescente você já começa, né, a ter uma boa conversa, às vezes, né? Então, ele tem as 3 diretoras com ele. A mesma coisa o Carson, diretor institucional do ensino médio. O Carson fica em Valinhos, mas porque a gente sempre tem representantes de todas as unidades. Então, por exemplo, a Luciana era do Panambi, a Lília era do Morumbi, o Carson é de Valinhos, porque é a maneira que a gente tem, e os professores também se sintam representados nos nossos diálogos. A Meire é a nossa diretora institucional educacional. Papel da Meire: fazer a coordenação geral de todos os orientadores educacionais. Quantos são, Silmara? 40 pelo colégio. São psicólogos, são psicopedagogas. Ali nós temos uma turminha boa, não é? Que acompanha. Elas fazem o trabalho e a mediação família e escola, sempre que necessário, e já eu volto nelas. E a Rose, que é a diretora de admissões. Com ela, vocês vão poder falar, além das todas as secretárias de cada unidade, mas ela é o nosso ponto de referência para qualquer dúvida que vocês tenham e precisam saber. Nós temos também as diretorias administrativas, né, que é o diretor financeiro, de tecnologia, jurídica, e nós temos os diretores do campus Panambi. Ou seja, o Colégio Porto Seguro não tem um diretor de unidade, ele tem 4 diretores em cada unidade. E são eles que respondem por esse campus. Diretor do Portinho, diretora do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, que hoje fizeram questão de vir aqui. Então, Rosana, de acordo com o tamanho, Rosana, diretora do Portinho. A Rosana já está há mais de 25 anos conosco, né? 27 anos conosco, abriu o Portinho Panambi, está conosco, é a diretora dos pequenininhos. Renata, ex-aluna do Porto, está aqui. Ela é a diretora do Infantil 5, lembra que eu falei daquele espaço? Até o 5º ano, porque ela já faz a integração dos alunos para o ensino fundamental. A Maria Helena veio de uma escola de referência aqui em São Paulo, ela é a diretora do Fundamental 2, e estará com os alunos do 6º ao 9º ano. Maurício, a mesma coisa, também de outra escola de referência, e é o diretor do ensino médio. Tá? Então, esse é o grupo. Nós também temos, e eu vou mostrar para vocês, alguns coordenadores que estão conosco hoje, que são institucionais, ou seja, além dos coordenadores de cada unidade, eles ajudam em curso extra, ajudam em algumas matérias e algumas atividades que é importante que haja um maior alinhamento. O Alexandre, coordenador de esportes, né? Então, ele tem mais de 800 alunos fazendo treinamento gratuitos para participar das principais competições. A Joyce
Ela já está ficando um pequenininho, né? O Little Bits. A Joyce é da tecnologia, falou que a tecnologia hoje está reduzindo, né, Joy? Então, e a Joyce é a coordenadora de todos os projetos maravilhosos que nós temos aqui, e a Lisier, pela cor, dá para entender que é cultura e arte, né? Então, a Lisier faz a parte de arte e toda a parte de cultura, música, teatro, e vocês vão ver espetáculos e apresentações maravilhosas, né? A gente tem também... Ali tem a Sandra de inglês hoje, né? Dependendo da escola, se eles estão, eles vêm, coordena todo o ensino de inglês, e o Bruno, como vocês já conheceram, que... Pode ficar em pé aqui, Bruno, para eles te verem, né? Que é o nosso alemão que está coordenando toda a parte do ensino de alemão aqui no colégio. Muito bem. Nós temos, então, os cursos todos, o Portinho, Infantil 5, segundo ao 5º ano, Fundamental 2, Ensino Médio, aqui é o Abitur, porque, às vezes, tem alguns pais que queiram o currículo, ora o currículo brasileiro, ou ora o currículo bilíngue. Qual é a diferença de um e outro aqui no Porto Seguro? O currículo bilíngue ele acontece só no Morumbi e em Valinhos. Aqui nós só temos o currículo brasileiro. E a diferença de um e outro é que o currículo brasileiro, a proficiência linguística é em 3 idiomas, alemão, inglês e espanhol, e vocês vão ver que no bilíngue também, alemão, inglês e espanhol. Há um compromisso do Porto Seguro de entregar os alunos, e esse é o nosso maior diferencial, nos 3 idiomas. Com a diferença que a imersão em alemão, aqui, acontece a partir dos 2 anos, e o aluno fica de 2 a 7 anos imerso no alemão. São famílias que já têm uma decisão de que o filho estude na Alemanha, que o filho siga os seus estudos para a Alemanha. E, no currículo brasileiro, são famílias que ainda têm, olha, eu não tenho certeza, eu acho que eu quero o Brasil, ou talvez outro país, então eu gostaria que eles seguissem o currículo brasileiro. Importa destacar para vocês que tanto o currículo brasileiro quanto o bilíngue têm o objetivo de entregar com 3 idiomas. Obviamente que, a partir dos 7 anos, quando os alunos têm 50% de matérias em alemão e 50% em português, é óbvio que eles vão ter uma maior fluência no alemão, em se tratando do currículo bilíngue. E, ao término, quando eles vão para o 3º médio, eles não terminam no 3º médio, eles fazem mais um ano, chamado Abitur, que é um ano de preparação exclusiva para as universidades alemãs, para todas as possibilidades de todas as universidades alemãs. Os alunos, no currículo brasileiro, vão ter aulas de alemão a partir de 3 anos, aulas de inglês a partir de 5 anos, e o espanhol eles terão tanto A quanto B, a gente fala currículo A, que é o currículo brasileiro, e currículo B, que é o currículo bilíngue, terão gratuitamente aulas de espanhol fora do horário a partir do 8º ano. São 2 anos de curso de espanhol intensivo, tá certo? O DAF, como a gente chama aqui, é o alemão como língua estrangeira. Aqui há um cumprimento dos conteúdos exigidos pelo governo do Brasil e da Alemanha, e aqui a gente percebe a diferença. A preparação para as melhores universidades, com Brasil, Alemanha e mundo. E aqui um foco Alemanha, Brasil e mundo. Um e outro vai cuidar disso, porém, mais intensidade aqui, menos intensidade aqui. Mas, Silmara, cheguei no 3º médio, meu filho resolveu ir para a Alemanha. Mudou, né? O que eu faço? Ele pode se inscrever num programa chamado Study in College. É um programa muito bom, que o Bruno trouxe aqui para a gente, né, Bruno? Em que os alunos precisam ter a certificação DSD1 e DSD2. É uma certificação que o aluno é o topo para alunos estrangeiros, que eles tenham a condição de falar o alemão. Feito isso, eles prestam uma prova em alemão e em matemática e ficam 1 ano praticamente gratuito, né, Maurícios? Ficam 1 ano na Alemanha, se preparando para as universidades que têm a parceria com o programa do Study in College. O Abitur tem parceria com todas as universidades, o Study in College tem parceria com algumas universidades, mas também as melhores universidades, creio eu, né? Então, esse trabalho aqui é a diferença de um currículo ou outro. Então, o que nós já vamos pedir para os pais que estão aqui? Sempre foco. Então, o foco para que os seus filhos consigam e conquistem essas certificações. O colégio oferece aula extra, o colégio, lá na frente, no 8º e no 9º, a partir do 9º ano, tem aulas de extensão à tarde, mais 2 aulas para todos os alunos. Então, esse projeto aqui é um projeto realmente de alfabetização em idiomas.
E aqui alguns programas, né, que precisa, por exemplo, para o estudo em colégio, como eu disse, é o DSD2, histórico de conclusão do ensino médio, a prova de admissão e a duração do curso 2 semestres. Não temos alunos que não passaram. Então, todos os alunos que estão no terceiro ano e têm o DSD2 passaram na prova e conseguiram ir para a Alemanha. Ok? Muito bem. As competências que envolvem o trabalho, além da construção, além da participação de um mundo melhor, é a interculturalidade, a alfabetização em idiomas, um cuidado com a sustentabilidade de vida e também do ambiente, o letramento digital, a alfabetização socioemocional e, obviamente, os pilares curriculares. Por quê? Porque, enquanto Porto Seguro, nós aceitamos que o mundo está em transição. Hoje, nós temos o computador e nós temos o papel. Ah, mas lá na frente talvez não vá ter. Realmente, lá na frente a gente muda, né? Então, a gente vai fazendo um acompanhamento entre uma coisa e outra. A mesma coisa sobre o trabalho individual e o trabalho coletivo. Hoje, o que nós temos? Quando uma pessoa vai fazer um vestibular, seja o vestibular mais moderno do planeta, ele precisa ter primeiro uma base sólida. Então, a primeira fase é sempre uma base sólida. A segunda fase, às vezes, tem uma entrevista, às vezes precisa fazer desenho arquitetônico, às vezes precisa fazer psicodrama, como o Einstein está fazendo agora para os cursos de medicina, para ver o quanto eles têm de inteligência emocional para lidar com o paciente e seus familiares. Mas a primeira fase, por mais moderno que seja, eles precisam ter uma base forrada. E, quando você trata de crianças, é importante a leitura, a escrita, o cálculo, o conhecimento geográfico, o conhecimento de tecnologia, obviamente, o conhecimento de idiomas. Então, eles vão participar de atividades individuais e de atividades colaborativas. Eles vão trabalhar com o computador e vão trabalhar com o papel. Eles vão trabalhar com aulas normais de conteúdo e também vão trabalhar com projetos especiais de grupo. Então, esse ir e vir é importante para que o aluno se dê bem em qualquer ponto que ele for participar. E sempre com foco nos programas inovadores que nós vamos apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, o DS2, DSD1, alunos do Porto na Alemanha. A Alemanha é um país pequeno, é impossível você ir para qualquer dessas universidades e não encontrar um aluno do Porto Seguro, ir para uma feira de educação. Então, é muito bacana, porque são muitos alunos e ex-alunos que nós temos. Alemão para alunos novos. Então, o aluno que chega, que ele já está, por exemplo, no sexto ano, puxa, mas ele nunca teve alemão, e do Porto começou com 3 anos, o que eu faço agora? Nós dividimos as turmas. Então, do 6º ao 9º ano, as turmas de inglês, as turmas de alemão e as turmas de produção de texto, elas são divididas para que a gente possa, então, por exemplo, uma turma de 30 alunos, algumas matérias a gente divide a turma. Então, valem 2 aulas, vem 2 professores. E ali eles têm a aula de alemão. Se nós percebermos que tem crianças que chegam e não teve nenhum curso de alemão, a gente, naquele grupo, nós fazemos uma 3ª turma, que seria o alemão básico. E aí eles começam, a partir daquela idade, a ter o alemão, e a gente espera conseguir, com os cursos de extensão, com os cursos de aprofundamento, que, mesmo entrando no 6º ano aqui no Porto, eles cheguem com o mesmo desempenho. E vamos ter muitos cursos extras para isso, tá bom? Então, o inglês de Cambridge, todo esse trabalho que é desenvolvido, foram mais de 1.700 certificações, né, o ano passado. E aqui, alunos do Porto, hoje, em Harvard, em Stanford. Nós temos um aluno maravilhoso aqui do Panambi, que é o 4º lugar na Universidade de Chicago. O Maurício fala dele, já fica rindo, né? Porque eles dizem que, com uma determinada nota, o aluno vai direto para o Banco da Suíça, ele tem um emprego garantido. E a gente está com um aluno lá que está no 3º colocado. Então, ele já passou todos os americanos, né? Pensa que brasileiro, né? Estão falando errado da gente, é tudo mentira o que está falando por aí. Essa questão de corrupção, essa questão de o brasileiro não dar conta, dar jeitinho em tudo. Nós somos muito bons, somos bons até demais, porque tudo que nós estamos vivendo, todo mundo aqui hoje, é porque nós temos chance. Gente, vamos acreditar nisso e nessas crianças maravilhosas. E o espanhol
Também, esse curso é feito fora do horário, mas de maneira gratuita. Então, eu estou apresentando para vocês 3 cursos que os seus filhos terão direito. Aqui é uma fundação, né? Então, é uma beleza, porque tudo que é feito volta para a escola, volta para o projeto social, mas também volta para os seus filhos. Eles vão ter muitas atividades que são gratuitas, como, por exemplo, o espanhol. E aqui está as nossas certificações, ou seja, 1.174 certificados tivemos no alemão, no inglês e no espanhol. Tá? O espanhol é optativo a partir do 8º, o inglês a partir do infantil 5 e o alemão, no caso, quando é currículo brasileiro, a partir do infantil 3. E nós temos também, como disse a vocês, os programas inovadores. São projetos por série, então, independente das atividades lineares que nós vamos desenvolvendo, nós temos momentos em que os trabalhos são desenvolvidos por série. Aqui, nós temos como, por exemplo, a Casa do Pequeno Cientista, ou temas de interesse. Sempre os projetos finalizam com uma partilha, que é o momento que eu divido o conhecimento com a família. Ora porque eles estão aqui no palco, ora porque eles estão fazendo uma mostra, ora porque eles estão participando de uma simulação diplomática lá no ensino médio, mas eles sempre estarão participando de projetos e os senhores terão acesso a portfólios, a apresentações, né, das mini-teses. Só que aqui são coletivas, né? Quando a gente fica lá, doutor, nós vamos sozinhos, mas aqui ainda eles fazem o trabalho coletivamente. Então, vamos pensar no trabalho do Portinho? Olha lá o tema, que era os meus sentimentos. Lília? Meus sentimentos. Então, por favor. O que é alegria? Alegria é uma coisa que quando as pessoas não fazem besteira para as outras pessoas, a pessoa fica feliz. Alegria é amor, alegria é diversão, alegria é estar com a família, alegria é aniversários, alegria é brincadeira de amigos, alegria é ficar com a família. O amor é uma coisa que é um sentimento muito forte. O amor é um sentimento que a gente sente lá no fundo do nosso coração. Trabalho que envolve a inteligência emocional e a gente já vai dando, né? Como eu disse, a base é aquilo que vai forrando. Então, não é só a base da disciplina, dos conteúdos curriculares, mas também a base das emoções. É esse juntar que eu me referi com vocês. E aí, o trabalho com o Pequeno Cientista, e, a partir do 2º ano, também uma outra fundação alemã, que é o programa Experimento, do 2º ao 5º ano. Eles fazem muitas experiências com temas. O programa de leitura, não importa se seja um livro impresso ou digital, mas nós teremos aqui as leituras livres e também as leituras obrigatórias, que nem quando a gente pensa para que aluno eu vou formar lá na frente, né? É óbvio que o professor, como parceiro mais experiente, ele tem alguns livros que ele gostaria de indicar. Então, nós adotamos mensalmente um livro e a gente espera que as famílias vão marcando a data, põe o nome da professora, vai formando o museu, né? Vai formando o museu. E eles vão ler em português, depois vão ler em alemão, vão ler em inglês, vão ler em espanhol. Então, nós adotamos os livros em 4 idiomas. E, ao término do ensino médio, nós vamos entregar os seus filhos com 140 obras lidas, né? Lidas, interpretadas, discutidas. Além dos livros livres que eles podem pegar na biblioteca, que podem trazer de casa, que podem dividir com o amigo, não é? Então, estudos dizem que, quando você tem um livro, e eu li o livro, Ela e Ele e Ela, e eu falo uma parte do livro, e ela fala, me chamou a atenção esse pedaço, e ele me ensinou esse pedaço, e ela fala uma coisa, e você fala, nossa, como que eu não tinha prestado atenção? Então, quem participou de grupos de estudo sabe sobre isso. A gente fica com a visão mais ampla, a gente começa a olhar o mundo de outra forma, né?
na Universidade de Barcelona, foi feito um estudo de as práticas que deram mais certo na educação de crianças e jovens, principalmente crianças carentes, né? Foi por conta disso que foi feito o estudo, mas hoje todo mundo usa. E eles chamam desta conversa sobre um determinado tema, sobre um determinado livro, de tertúlias literárias. Então, quando um livro é discutido, vocês podem fazer isso em casa também. Compra um livro bacana, um tema que vocês querem para a criança, e todo mundo lê. E aí senta um pouquinho, faz uma reuniãozinha, senta e fala, o que você quer falar do livro? Eu vi isso, eu vi essa figura, né? Eu fazia isso com meu filho, e às vezes ele falava, mãe, quando você vai fazer a reunião? Ele era pequenininho, quando você vai fazer a reunião? Porque ele queria falar do livro. E hoje é um devorador de livros. É impressionante. Tem um livro que sai, que ele fala, eu já li, eu já vi. Então, quando você faz desde a base, é natural que a visão, que o desejo também seja desenvolvido. O programa de letramento digital, nós temos, tanto na educação infantil como até o 8º ano, uma aula de letramento digital com especialistas. Esses especialistas em tecnologia vão trabalhar com recursos, porque são novos. Então, às vezes, você tem um programa, e vem outro, né, Joy? E daqui a pouco nós temos que trabalhar com esse, daí vem mais um. Às vezes, o jovem fala, olha, vocês já viram isso? Porque eles também são nativos digitais, têm isso já, né, no toque. E esse trabalho, ele é um trabalho muito reconhecido. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Seus filhos terão, né, muitas escolas do mundo, da Europa, a Inglaterra foi a primeira, incluíram o ensino de programação, porque, provavelmente, com a inteligência 4.0, nós tivemos também na feira na Alemanha, na Didacta, e tinha algumas empresas já apresentando, na expectativa que as escolas já educassem para aquele modelo, ou seja, que é o modelo de programação para todas as áreas do conhecimento. Então, aprender a programar vai ser, com certeza, a matemática dos nossos tempos, tá bom? Então, a gente já tem essa matéria, e também temos um programa de matemática. O Brasil, ele é um dos últimos colocados nos testes internacionais, né, que reúnem muitos países, os principais países. O Brasil perde para o Chile, ele está perdendo para o Uruguai, está perdendo para a Argentina, está perdendo para o Peru. Na verdade, na América Latina, ele é o último, né? Então, esse projeto, onde a gente perde? Matemática, português e matemática, português e ciências. E nós, aqui, já estamos fazendo alguns projetos, ou seja, o Pequeno Cientista, estamos fazendo trabalho de leitura e de escrita, obviamente, eles têm desde o texto livre até o acompanhamento das redações. Nós também temos corretores externos, para verificar como que estamos, né? Fazemos algumas provas internas e algumas provas externas com mais velhos, para dar uma olhada e para a gente se perceber e olhar quais os programas de intervenção podemos fazer para que eles aprendam mais e melhor. Então, o programa de matemática foi feito por professores daqui, também por um consultor externo. Ele é todo para que os alunos aprendam a operar com os números. Ele é bem numérico. E, obviamente, que os professores aplicam isso em contextos, porque a matemática sem contexto não serve para nada. Mas, para isso, também tem uma linguagem, que é uma linguagem numérica, que nós temos aqui, é um programa exclusivo. O programa de videoconferências globais,
Todas as escolas têm a Sala Global. A Sala Global foi modelo para a Unesco, para mais de 400 escolas aqui do nosso Brasil. É um projeto absolutamente inovador, em que os alunos conversam com o mundo todo nesta sala. Então, o professor, na sala de aula, ele quer desenvolver um programa, e ele conhece alguma escola do outro lado do mundo, ele entra por essa videoconferência. Ou ele quer trazer uma pessoa mais experiente, ele também pode entrar. Então, o que nós estamos falando é que nós ampliamos a aula, seja por videoconferência, seja por sala global. Há pouco tempo atrás, trouxemos aqui o Mário, que foi... Mário, não peguei o sobrenome dele, Mário Rabefeld, que foi só o responsável pelo fato da onça pintada não ser extinta no Pantanal. Então, nós trazemos, se o professor está fazendo um trabalho sobre ecologia, a gente traz uma pessoa que, pela sua expertise, pelo seu modelo, pela sua experiência, mas também pelo seu exemplo de vida, porque a gente não tem pessoas que possam ser exemplo de vida. O jovem está um pouco sem referência, pelo menos não é muito comum isso nas escolas. E nós estamos trazendo muitas pessoas para as nossas aulas magnas. Às vezes vem um jogador de futebol, às vezes vem um grande empresário, às vezes vem um músico, mas eles trazem sempre exemplos de superação. Se vocês perceberam, quando vocês entram na recepção, vocês vão verificar que tem ali um dos maiores alpinistas do Brasil. E ele sobe e coloca a bandeira do Porto num dos Alpes. Por quê? Porque ele falou que o Porto Seguro chamou muita atenção dele, foi a primeira escola que o chamou para contar a experiência dele por aluno, né? E hoje ele dá palestras para o Brasil todo, mas foi ele que esteve aqui conosco, e dar esse exemplo é importante. Então, eles têm aqui algumas aulas de bastante motivação. Aqui eles estão vendo a Angela Merkel, num congresso, que é o Congresso O Futuro em 2030, para a educação e para o mundo, e eles estão interagindo, porque eles podiam mandar perguntas, né? Essa atividade foi 5h30 da manhã, nós achamos que ninguém ia vir, porque nós estávamos em tempo real, mas foi uma surpresa, porque tivemos mais de 90 alunos interessados aqui, mais de 90 em Valinhos, não é? Aqui também um programa de oralidade, porque não adianta só você produzir conhecimento, é importante você compartilhar, é importante você saber falar em público. E aqui nós temos o TED. Porto foi a primeira escola a ser autorizada a ter um TED só de crianças. Como funciona? As crianças se inscrevem, aqueles que têm uma brilhante ideia, são palestras de 5 minutos, e eles dão conta dessas palestras, e às 45 do ano passado, às 36, né, Renata, do ano retrasado, também fizeram a sua apresentação. Vamos lá? Olá, meu nome é Jamile e vou falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre a internet na vida das pessoas. Eu vou falar sobre os jogos como meio de combate ao acúmulo de lixo eletrônico e à vulnerabilidade social. Vocês já pararam para pensar o que é necessário para alcançarmos a paz? Du kannst nicht vermeiden, dass die Sorge und die Unsicherheitsvogel über deinen Kopf schweben. Se uma pessoa já faz a diferença, imagine todos nós juntos. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, é um passo para você evoluir na vida. Para incentivar as pessoas a tomarem uma iniciativa e tentarem mudar o mundo. Muitas vezes as pessoas já sabem que tem que fazer isso, mas sem alguma motivação ou incentivo acabam não fazendo. Eu acredito que essa mensagem pode trazer um futuro melhor. Quem quiser pode digitar TEDx Kids Porto Seguro, e vocês podem assistir uma palestra na íntegra com a ideia das crianças, né? Porque eles precisam mostrar, a gente precisa dar a voz para eles, dar a escuta para eles, para suas ideias, para os seus sentimentos, né? E esse é o trabalho que a gente faz. Aqui um projeto liderado pela equipe de Educação Física e Esportes, por uma vida melhor, que tem como principal olhar a prevenção ao uso de drogas e álcool, o corpo saudável e a mente saudável. Então, ele é feito todo um trabalho de acompanhamento, também as questões dos distúrbios de alimentação, às vezes as meninas, às vezes obesidade e, às vezes, excesso de magreza, né? Então, a gente precisa cuidar dessas questões com os nossos alunos, e está toda a equipe, sempre curricular. Pensa o livro até o final.
Pensa na parte de projetos por uma vida melhor, do começo até o fim. Leitura, a leitura, o letramento digital, os projetos colaborativos. Então, a ideia é sempre ter uma visão de desenvolvimento de acordo, obviamente, com o nível que a criança está inserida. Então, os componentes curriculares, nós vamos trabalhar com todas as atividades, além dos cursos extras que nós temos aqui. Aqui algumas matérias do currículo bilíngue, né, que nós teremos e que iremos desenvolver no Colégio Porto Seguro. O Porto também participa de muitas Olimpíadas, Olimpíada de Química, porque acreditamos que alunos podem ser expressões na matemática, ou na astronomia, ou na universidade, ou na computação, ou na história. Então, temos muitos resultados de alunos que se preparam e querem participar. E a alfabetização socioemocional, como eu disse anteriormente, nós temos os orientadores educacionais, são orientadores por nível ou por série, dependendo da idade, porque, às vezes, você precisa de ter mais orientadores numa série, por série, para poder atender. O orientador é a mediação entre família e escola. Então, eu estou com uma dúvida, eu quero conversar com o meu orientador, e ali ele vai também fazer a ponte. Não é só isso, eu estou com alguma questão familiar, e eu gostaria de ter uma orientação, porque estou preocupado no impacto que isso vai ter com meu filho ou com a minha filha. Eu também posso procurar. Olha, eu tenho uma questão pedagógica, então, muitas vezes, o diretor do nível, porque, tendo diretores por nível, obviamente que nós vamos atender melhor os filhos de vocês, e vamos ter especialistas nos seus níveis. Esse, por exemplo, é uma das atividades que é o trabalho de mentoria. Mas os orientadores vão tratar das reuniões de pais individuais ou coletivas, o programa de mentoria, que eu já volto, os projetos especiais, projetos de valores, projetos de prevenção ao bullying, bem-vindo à adolescência, rituais de passagem, o momento que o aluno sai de um 4º ano e vai para um 5º ano. Então, tudo que eles precisam, e sempre também com contato com o histórico educacional, que vocês podem acessar a qualquer tempo, para saber prova, para saber se teve alguma ocorrência, então, notas e etc. O aluno novo, ele tem um acolhimento muito especial, então, ele vai ter um aluno tutor ou um grupo de alunos. Então, as crianças chegaram, principalmente os mais velhos. Eu lembro que, uma vez, nós estávamos fazendo uma reunião de pais, e tinha uma menina, mais ou menos de um 5º ano, e ela estava ali, me ouviu tudo, aí terminou a apresentação, os pais... E ela, de repente, veio com a mãe dela, e ela falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, você gostou da apresentação? Ela falou, eu gostei, mas eu estou com muito medo. Eu falei, mas qual que é o seu medo? É de ficar sozinha no intervalo. Então, se apresentou o mundo, né? E ela estava com medo de ficar sozinha no intervalo. Então, quando a gente escuta, né, é olhar e ver, escutar e sentir. Então, quando você faz uma escuta dessa, você percebe que eles também precisam de colegas. Primeira coisa é a sociabilidade, é se sentir em casa. Então, as orientadoras, os professores elegem alguns tutores para receber essas crianças. E os pequenininhos são recebidos pela turma, não é, Rosana? E aí, nesse trabalho todo, que há o desenvolvimento, esses tutores vão ficar 1 semana, 2. Às vezes, a criança até fala, não preciso mais do tutor, eu vou com outro. Né? Já fez outro amigo. Né? Às vezes, né, Ivete, no ensino médio, já achou até um namorado. Né? Então, tem que trazer. Então, a gente procura ter os tutores para poder ajudar essas crianças a se desenvolver. Também há um bate-papo periódico entre o orientador, a gente também faz um café da manhã especial para eles, no momento pós o início das aulas, para verificar como eles estão, trabalhando um item muito importante para a gente, que são os rituais de passagem. Os orientadores também participam das orientações profissionais. Enfim, né? Aqui, olha, o Projeto Bicho, que é o projeto preparatório para o vestibular. Esse é um momento muito especial na vida do aluno. Quer queiramos ou não, o Brasil passa pelos vestibulares mais difíceis do mundo, né? Porque a gente não tem vaga, a questão é essa. Então, é natural uma pressão maior em cima dos meninos, porque eles não têm vagas, nós não temos vagas nas grandes universidades públicas. Então, há um momento de pressão mesmo. E é muito conteúdo, não adianta mentir. Tem muito conteúdo, é difícil passar no vestibular, na parte da primeira fase. Né? Então, esse cuidado nós temos com os nossos orientadores. Então, aqui,
a ideia de orientar os estudos, a prevenção ao uso de drogas e álcool, resolução de conflitos, escolhas conscientes, orientação profissional e a campanha educativa e de voluntariado. Também queria dizer que esse projeto a gente chama de projeto mentoria, ou seja, os alunos têm periodicamente encontros com os orientadores. A turma é sempre dividida e eles vão ter momentos com o orientador. Qual é o papel da mentoria? A escuta do grupo, primeiro movimento, escuta do grupo. Segundo movimento, um tema que o orientador acha importante ali. Às vezes é bulimia, às vezes é bullying. Ele quer conversar sobre algum tema que ele sente que é importante para o nível. E o terceiro é a orientação de estudos, porque aqui é a escola. Então, há necessidade de ter uma organização, principalmente no mundo de muitos cursos, de muitas atividades. Os alunos têm uma agenda cheia e precisam se organizar para o dia a dia, para as suas leituras, para as suas tarefas, né? Para aquele momento em que ele retoma tudo aquilo que ele o que ele aprendeu. Então, esse projeto aqui, o projeto de mentoria, acontece para todos os alunos, desde os menores. Está vendo aqui? Então, e, fora do horário regular, os cursos extras. O Porto tem 55 modalidades de cursos, curso na tecnologia, curso no esporte, curso na cultura, idiomas, que as crianças podem escolher sempre a partir de 5 anos. No Portinho, eles vão ter só o semi-integral, que eu já mostro, que é um curso de inglês para quem quiser mais inglês ainda, que é o Red Balloon. E mais para a partir de 5 anos, eles também já começam o balé, o judô, enfim, vários cursos que eles vão poder escolher. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo... Qual é o seu talento? O quão longe ele pode te levar? Acreditamos que você não tem apenas um, mas vários. O Colégio Visconde de Porto Seguro desenvolve múltiplos talentos e amplia possibilidades. Com o compromisso de que cada aluno conheça todo o seu potencial. São mais de 60 opções de cursos extras para descobrir, despertar e desenvolver talentos em diversas áreas. Cultura, esportes, tecnologia, idiomas e cursos em parceria com instituições de ensino superior. Colégio Visconde de Porto Seguro, uma escola para todos os talentos. Só dessa unidade tem 1.000 alunos fazendo algum curso extra aqui conosco, né? Então, é uma beleza de verificar esses meninos fazendo uma atividade que nem sempre é contemplada no curso regular. Ao término do ensino médio, eles recebem o histórico, né, o histórico oficial de todas as matérias que eles cursaram, mas também eles recebem o histórico de formação complementar com todos os cursos que eles fizeram. E, junto com isso, tem uma coisa muito bacana, os projetos sociais, que é o projeto de voluntariado. Obviamente que aqui, sendo uma fundação, nós temos um olhar muito forte para isso e sabemos que as universidades do exterior também olham bastante para as universidades e para os projetos sociais, ou melhor, olham muito para os projetos sociais que a gente desenvolve aqui. Como eu disse, então, o período semi-integral, do infantil 3 ao 5º ano, com proposta de 2 vezes por semana, incluindo o almoço, lanche, descanso e material. Por que nós temos o Red Balloon se a gente já tem o inglês? Porque nós descobrimos que tínhamos 600 alunos do Morumbi do Panambi que iam para o Red Balloon, que era aqui do lado. Então, para facilitar um pedido das famílias, nós trouxemos o curso aqui, evitando que os pais passavam o almoço, ia buscar, volta. Então, nós facilitamos as famílias, tá bom? O período integral, nós estamos aqui com a nossa coordenadora, Tânia. A Tânia responde pelo período integral dos 3 campos. Ela fala que é o melhor espaço do colégio, né, Tânia? É verdade, né? Então, vocês também poderão conversar com ela. As classes atendidas infantil 2 ao 5º ano, e nós temos as estações. Estação Gustavo Borges, porque eles têm natação, a estação Paula Castro, porque eles têm balé, eles têm judô, eles têm a estação das tarefas, a estação dos projetos. Temos uma parceria com o Ricardo Giroto, que foi ilustrador da coleção do Rá-Tim-Bum. Então, ele desenvolve muitas oficinas aqui, e os momentos para descanso, para lanche, para almoço, sempre acompanhados por nutricionistas, né? A Rente Apro também é um outro grande parceiro nosso.
E aqui algumas das nossas aprovações, porque a nossa escola tem história, é óbvio, e temos condição de apresentar resultados. Então, 864 aprovações no Brasil e no mundo. Aqui são as aprovações em universidades particulares e públicas. Então, por exemplo, 49 na USP, 13 na Unesp, Alemanha, 160, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Canadá. Eles sempre nos surpreendem. Tem um na Irlanda, outro na Áustria. Então, o aluno hoje ele pesquisa, ele busca o curso que ele quer, ele vê pontuação do curso no país que ele quer. Então, tem um pedaço que a gente acompanha e tem um pedaço que eles trazem, não é? E, com isso, a gente vai terminando a minha parte. Eu tentei visitar um pouco todo o programa do Porto, e lá fora vocês terão estandes em que vocês poderão conversar sobre certificação em idiomas, sobre viagens. O Porto faz estudo do meio, tem viagem para a Alemanha, com quem que eu devo conversar lá no futuro? Como que funciona o curso de formação complementar? Como que é o integral e o semi-integral? Olha, eu gostaria de conversar com as orientadoras sobre mentoria, ou sobre as universidades, estudar no Brasil, estudar fora do Brasil, estudar nos Estados Unidos, estudar na Alemanha. Então, nós temos aqui uns estandes, e a ideia é que vocês possam conhecer os estandes, possam fazer um tour com as orientadoras vão chamar, é isso, meninas? É isso? Vão chamar vocês, para que vocês, olha, quem é do Portinho, quem é do Fundamental 1, para que vocês já possam ir conhecendo-as, e podem agendar também a vivência, a reserva de vaga e a matrícula, como vai funcionar. Porque todos aqui vão passar por uma vivência, e, no retorno dessa vivência, uma entrevista individual com a família, tá? Para que a gente possa conhecer melhor, vocês terem um coach, um atendimento mais VIP. Termino aqui mostrando um pouco dos nossos alunos, né, já formados. E aí vocês podem ir para o foyer, e eu também estou à disposição. Meu nome é Jonathan Maxen, sou engenheiro de desenvolvimento de produtos da Mercedes-Benz. Sou o Romero Rodrigues, do Buscapé. Meu nome é Martina Miller, eu trabalhei em Nova York, na ONU. Eu sou Adriano Gambarini, sou fotógrafo. Eu estudei no Porto de 1987 até 98. Eu estudei no Porto Seguro até 1986. Eu estudei no Porto desde a primeira série do primário até o terceiro colegial. Eu estudei no Porto Seguro toda a minha vida. A minha experiência foi fundamental. Ele abriu um leque de opções para a gente. Esse efeito foi muito importante para mim. Minha mãe sempre foi apaixonada pelo Porto, muito pela disciplina e pela extensão dos valores que a gente tinha em casa. Eu aprendi no Porto a respeitar muito, ser íntegro e a disciplina, um pouco da cultura alemã, um pouco pelo jeito de ser da escola. Ele me deu caráter. O indivíduo tem que ter isso independente da profissão que ele siga. Ele quer ser médico, engenheiro, artista. Idiomas são a chave para acessar o mundo, né? No Porto Seguro eu pude estudar português, naturalmente, alemão, inglês e espanhol. Eu sou proficiente nas 4 línguas e isso, com certeza, me ajudou muito na minha trajetória profissional. Porto Seguro é uma escola alemã inserida no Brasil. Isso fazia a gente vivenciar a cultura na prática. Na sala de aula, as amizades que se formaram. Eu lembro que durante o meu colegial, as aulas de alemão, elas não eram só aulas de alemão, elas eram aulas de história e língua alemã. As atividades extracurriculares agregaram bastante na minha vida. Eu fiz as aulas de música, pude participar também das Olimpíadas de Matemática que o colégio organizava e que foi o que me delineou que eu faria engenharia. Essa minha relação com a arte, com a fotografia, tem a ver com tudo que eu aprendi aqui. Eu aprendi a modelar, né, a pintar, a música, mas a parte de esportes também era muito grande, sabe? Que colégio que tem um ginásio olímpico? Eu lembro na 8ª série, eu fui ter aula de computação e era uma dessas iniciativas que o Porto sempre traz para complementar justamente essa educação de base. E a minha grande paixão por computador, que me trouxe até hoje, vem daquela aula no Porto Seguro. O colégio dava essa base estrutural, não só de simplesmente cumprir um protocolo e ensinar uma matéria. Ele incentiva bastante a enxergar novos caminhos e enxergar outras maneiras de fazer as coisas.
Porto tem uma coisa especial, né? É uma grande família. Essa preocupação em preparar para um monte de coisa que podia acontecer faz muita diferença. Os valores que eu vivi no Porto fizeram com que eu me tornasse não um engenheiro exatoide, mas um engenheiro que tem empatia, que consiga liderar um time. Acho que o Porto formou em mim, primeiro, uma sonhadora e, em segundo lugar, uma pessoa que acredita ser capaz de provocar a mudança. Porto forma, antes de mais nada, pessoas que questionam. Não é empreendedor, não é gestor, não é uma coisa mais ampla. Além do que estudantes capazes de passar num vestibular, ele forma cidadãos completos, né? Eu acho que a experiência válida da educação é exatamente essa. Eu acho que o Porto forma gente que está mudando o mundo. Então é isso. Eu agradeço a escuta de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E quero dizer que o amor exigente não faz mal, né? Mas desde que ele não espane nem espraie. Então, amar, gostar dessas crianças, dar uma boa margem para eles e dar uma educação riquíssima no sentido da qualidade, tá? Se der certo, eu espero vocês em 2019, alguns eu sei que é para agosto agora, e a gente vai conversando, né? Nós vamos ter muitas reuniões e, quem sabe, entregar o diploma rumo ao sonho desses meninos lá na frente, tá bom? Muito obrigada a todos e podem continuar aqui no foyer, é isso? Tá bom, obrigada.